Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Estamos de novo aí com o Rafael, hoje com uma nova demanda aí, um tema bastante atual e que demanda muito daquilo que ele já nos ensinou na parte de reciclagem com, enfim, aditivos. Ele vai contar um pouquinho da história. O Rafael vai se apresentar na nova empresa e ele vai tocar aí, a gente vai interagir com as conversas aí. Vai ser um bate-papo muito bacana, como foi da outra vez. Bora lá, Rafael. Fala, Ziliane, beleza? Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É muito rica essa discussão, sempre muito legal. Bom, só me apresentando aqui, né? Sou Rafael Bringel, eu sou gerente de desenvolvimento do grupo Raposo Plásticos e Clean Plastic. Nós somos líderes no mercado de reciclados em poliolefinas, os maiores recicladores de polipropileno e de polietileno de alta densidade no Brasil hoje. Né? Então a gente vai fazer essa discussão, discutir um pouquinho aí sobre o mercado de reciclados, quais as tecnologias envolvidas numa empresa líder, quais as boas práticas de fabricação, novidades. Então, acho que vai ser uma discussão bem interessante aí. Bom, então só para compartilhar, a Raposo Plásticos, né, ela teve início das atividades há 37 anos atrás, então em 86, e há poucos anos, né, a Raposo Plásticos notou que havia uma necessidade de atuar com plásticos PCR, né, que é o reciclado pós-consumo, que é aquele que a gente utiliza nas nossas casas, faz o descarte correto, existe a coleta seletiva e destina para uma cooperativa que posteriormente vai destinar para uma empresa de reciclagem. Então, surgindo essa necessidade, a Raposo Plásticos criou o grupo Clean Plastic. Né? Então, hoje, nós temos aí como estrutura 10 unidades no grupo. Né? Dentre essas 10 unidades, 7 são unidades Fabris e 3 são unidades de captação de resíduos. Então, Ziliane, só para mostrar, quando a gente fala captação de resíduos, a gente tem uma planta em São Paulo, em Jundiaí, em Curitiba e no Rio Grande do Sul, mais precisamente ali em Porto Alegre. Essa ideia de captação de resíduos, 2 unidades, elas trabalham com o pós-indústria. Então, a gente faz parcerias com algumas empresas, retiramos esses resíduos, né, e damos o destino correto. Na verdade, a gente faz todo o processo de engenharia reversa. E a unidade do Paraná é um projeto diferente, que eu vou explicar um pouco mais para frente, que é uma atuação que a gente tem com o ponto lábio da cadeia de reciclagem, o ponto frágil ali, que é com os catadores, com as pequenas cooperativas. Tudo bem? Então, são ao todo aí 7 unidades produtivas, estando então em Manaus, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Então, a gente tem uma capilaridade interessante, a gente tem condições de fazer o fornecimento para as diferentes regiões do Brasil. Isso é interessante até quando a gente pensa em pegada de carbono, né? Na redução da pegada de carbono. Né? Rafa, só fazendo um Sim, adendo, lá para cima a gente vê no próprio perfil da Biplast, né? São poucas as recicladoras na região norte e nordeste do nosso país, né? sim. E é uma região, claro que é uma região em expansão e muito interessante. Ah, não tem uma unidade recicladora lá, é isso. Lá vocês fazem a captação e a destinação para locais de reciclagem. Isso. Na verdade, lá a gente faz todo esse processo de extrusão e a gente fornece para o mercado local. Né? Então, a gente já fornece o pellet, o granulado, com as propriedades e características específicas para aquele cliente. Então, a gente sabe, por exemplo, em Manaus, realmente não existem assim muitas empresas como a região Sudeste e Sul. Não existem muitas empresas de reciclagem como as empresas no Sul e Sudeste. Mas a gente traz essa flexibilidade. Então, é mais uma opção de reciclado com garantia de qualidade. Né? Então, é um mercado que demanda bastante. Tem muitas empresas, grandes empresas lá na região de Manaus. Então, estar presente lá é muito interessante. E não ter que levar, por exemplo, material de São Paulo, subir para Manaus, e sim ser uma solução local. Né? Isso traz flexibilidade e tudo mais. Né? Então em Manaus tem uma recicladora Clean Plastic lá, isso. Isso aí, que é a Clean Manaus.
Na verdade, a gente tem uma máquina lá e a gente está trazendo outras duas máquinas. Essa planta ela deve startar agora no próximo mês de abril. E aí a gente é extremamente nova, mas já está toda muito bem estruturada. A gente só segurou algumas máquinas por conta de frete, mas a gente já inicia os trabalhos em Manaus, sim, nesse próximo mês. Ah, legal. No Ceará, Pernambuco, são todas plantas que já estão atuando e já atendendo o mercado ali regional. Muito legal. Né? Só para compartilhar um pouco, Osiliane, com relação a números, a gente tem uma produção anual aí de cerca de 110 mil toneladas de material plástico reciclado. Então, poxa, são cerca de 9 mil toneladas mês. E aí, quando a gente fala em reciclagem, a gente tem que pensar, poxa, são 9 mil toneladas a menos de material que poderia estar sendo descartado no oceano, que poderia estar sendo descartado em aterro. Então, se a gente for pensar, é um número bastante expressivo, né? Muito. E vocês conseguem separar por segmento também? A gente consegue separar por segmento. O que a gente chama dessa separação prévia, a alimentação dos nossos materiais, a gente chama de feedstock. Então, a gente tem um feedstock controlado para várias aplicações, mesmo sendo pós-consumo, né? Então, por exemplo, eu quero material base ráfia. É possível. Reciclado PCR. Base pote de margarina, né? Ou então um PAD, por exemplo, de sopro. Poxa, de X mercado, produtos de limpeza, Danone, alguma outra coisa do tipo. Então a gente consegue fazer essa separação sim, tá? Muito bacana. A gente tem essa produção anual, mas uma capacidade produtiva ainda maior. Então tem uma gordurinha aí para queimar, né? Se surgir novos projetos, a gente consegue atender um faturamento de mais de 900 milhões em reais, né? São mais de 500 funcionários em todo o grupo, nas 10 unidades. São 37 anos de know-how e atuação no mercado de reciclagem de materiais plásticos. Isso é bem interessante porque a gente nota, poxa, realmente surgiram grandes empresas, grandes players tentando fazer a utilização de reciclados e esbarra na questão do desenvolvimento, projeto, capacitação técnica ali, na verdade, a questão técnica do produto também, as propriedades. Então, esses 37 anos de atuação no mercado trouxeram uma bagagem bem importante para a gente. E você sabe, né, Ziliane, você já trabalhou bastante, plástico reciclado, tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento para trabalhar. Eu brinco que quem trabalha com reciclado, trabalha em qualquer empresa, porque vai conseguir desenvolver muita coisa, né? A grande questão é o cuidado que você tem que ter com esse reciclado, né? Tem que conhecer bem. Perdem valor por não ter esse cuidado. É isso aí. Sempre comenta nas aulas ou nas discussões, né? Que o material ele vem protegido para aguentar os processamentos e as condições de uso, né? Isso. E muitas vezes a gente acaba consumindo ou mais ou menos, né? E se o reciclador não souber retrabalhar esse material, ele não vai aguentar, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, mas quantos ciclos? Quantos processamentos o material aguenta? Fala, depende. Depende de muitas coisas. Isso aí, é isso aí. Não, bom, isso que você tocou é um ponto X na questão. Eu vou discutir um pouquinho mais para frente, mas é um ponto importantíssimo, né? A gente costuma dizer aqui que na Raposo Plásticos e Clean Plastic nós criamos um manual interno de boas práticas de fabricação para reciclados plásticos, né? Então a gente consegue entregar um reciclado PCR, que é um pós-consumo de alto desempenho, um PCR Prime. É claro que para isso, como você disse, tem uma série de cuidados, né? Isso vem desde o processo de homologação. Então, quando a gente vai homologar um fornecedor, a gente faz uma visita, faz o processo de homologação, a gente tem que garantir a qualidade desse resíduo, desse feedstock, né? A gente tem aqui os leitores ópticos, né? Que são essas máquinas, né? Que fazem a separação a nível molecular do material. Então, é como se fosse um FTIR. Você imagina uma esteira adicionando vários materiais. A gente tem um FTIR, que é um infravermelho ali, na verdade, uma luz infravermelha, vários feixes de luz, fazendo a análise da estrutura molecular do material. Poxa, então, Ziliane, passou um material ali, tem carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio.
é o nylon, já vai para o negativo. Tem apenas carbono e hidrogênio, é uma poliolefina. Tem um carbono terciário, é um PP, opa, vai para o positivo. Então, essa máquina, ela faz isso numa velocidade absurda. Então, como a gente tem esses leitores óticos, isso garante uma triagem ótima do nosso resíduo. Então, o índice de contaminação é muito baixo, é baixíssimo. Então, a gente consegue garantir, por outro lado, uma altíssima qualidade, né? Bem naquilo que você falou mesmo. Ziliane, são então 22 máquinas extrusoras no grupo hoje, e a gente está atualizando esse número, a gente deve chegar em 25 extrusoras esse ano. Outra questão que a gente tem de novidade, de tecnologia no mercado aí de reciclagem, é a questão da linha de lavagem. O comum, convencional do mercado, é ter a linha de lavagem a frio, né, o chamado cold water, que entrega um material reciclado de alto desempenho. Excelente. Né? Se a gente tomar todos os cuidados posteriores, a gente vai ter um ótimo material no final. Mas, para alguns mercados, é interessante essa nova linha, que é a linha Hot Water, que é a linha de lavagem a quente. Ela vai garantir uma redução no odor do reciclado extremamente, uma redução muito boa, né? Então, você vai ter um odor que você fica imperceptível, tá? Além disso, você vê que a coloração consegue te trazer um branco de maior alvura, você tem flexibilidade para entregar um reciclado numa cor mais viva, né? Então, é um excelente processo que vai garantir também a redução de alergênicos, contaminantes, voláteis, né? Então, essa tecnologia também faz parte do nosso processo hoje, tudo bem? Muito legal. Isso é uma inovação? Isso. Isso é uma inovação, na verdade, é um projeto que a gente teve com uma empresa europeia que compartilhou essa tecnologia. Falou, olha, algumas empresas aqui na Europa, elas utilizam a linha de lavagem a quente para entregar uma poliolefina com melhores resultados em questão de alergênicos. E aí a gente participa todo ano da feira PRS na Holanda. A gente teve reunião com alguns players de lá, e aí a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil aí, e a gente já está atuando, né? Inclusive a PRS esse ano a gente vai estar com stand por lá também. Legal. Aí, só para compartilhar um pouco do nosso market share, o market share do grupo, né, Raposo Plásticos e Clean Plastic, onde nós estamos atuando, então puxado aí pelo mercado automobilístico,